Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um episódio do Pequeno Podcast. Eu sou o apresentador Caio Vitor dos Santos e hoje nós teremos duas convidadas muito especiais. Primeiro, nós temos a assistente social Regiane da Silva Rabelo, aqui do Pequeno Nazareno, que também faz parte da equipe de abordagem social. Ela atua na área de crianças e adolescentes em situações de rua. Tem um artigo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia com o título Trabalho Infantil no Estado do Amazonas, a invisibilidade do sistema de notificação. Seja muito bem-vinda, dona Regiane. Muito obrigada, viu? Muito feliz por estar aqui. Então, a nossa segunda convidada é a assistente social Geisimar Négia da Silva, que ela também é gerente do PET. Ela vai explicar o que significa essa sigla ao longo do programa. Seja muito bem-vinda também ao Pequeno Podcast. Muito obrigada, Caio. Então, a primeira pergunta vai para a dona Geisimar. O que é o PET? O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, que foi criado pelo governo federal no ano de 96 para trabalhar situações de trabalho infantil, situações de trabalho escravo, onde foi detectado com crianças em carvoarias na região de Minas Gerais. E a partir daí foi criado esse programa e fazendo com que essas crianças pudessem ser vistas, né? Uma vez que o trabalho escravo muitas das vezes é feito de forma onde a gente não vê, né? Não consegue estar enxergando. E aí, a partir daí, esse programa PET, ele foi colocado em outros polos do país, outros estados, para onde estivessem tipos de trabalho infantil, porque o trabalho infantil se dá de diversas formas, né, Caio? Sendo ele de rua, sendo ele doméstico, sendo ele na agricultura, né? Então, o trabalho infantil ele é muito abrangente. E aí, o trabalho infantil ele está em diversos lugares. Esse programa, necessariamente, aqui no estado do Amazonas, ele é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da SEMASC, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social da Mulher e Cidadania. Tá? E eu estou, enquanto representante, né, dessa secretaria aqui, respondendo por esse programa, né, que vem aí desenvolvendo diversos trabalhos que depois a gente pode conversar melhor. Ok. Então, a segunda pergunta vai para a dona Regiane. O que é o projeto Criança Não é de Rua? Projeto Criança Não é de Rua. O projeto Criança Não é de Rua, ele é um serviço de abordagem social. Esse serviço de abordagem social, ele é desenvolvido pela Associação Pequeno Nazareno. E tem uma longa história, né, do surgimento da abordagem social Criança Não é de Rua aqui em Manaus. A gente iniciou assim, de uma forma efetiva mesmo, assim, com uma equipe completa, com sede tudo, desde 2016, com o apoio da SES, né, a Secretaria de Estado da Assistência Social, que nos apoia desde então desenvolvendo esse trabalho. E esse serviço ele visa identificar, mapear os locais de incidência, né, de trabalho infantil também, identifica crianças e adolescentes em situação de rua, das suas diversas formas, tanto no sentido de sobrevivência quanto moradia. E quando ele surgiu muito para combater uma causa que estava bastante expressiva em Manaus, que era a moradia de criança e adolescente debaixo de uma ponte, que era uma ponte chamada Caco Caminha. E essa ponte fica no sentido ali da zona oeste da capital. E na época se tinha muitas crianças ali debaixo que elas moravam. Agora imagina uma criança de 8, 9 anos morando debaixo de uma ponte. A situação, a vulnerabilidade. E uma criança em situação de rua, ela tá exposta a tudo. Ao trabalho infantil, ao abuso, à exploração sexual, à violência física, psicológica, em tudo. Então isso chamou muita atenção na época dos nossos gestores, ver aquelas crianças morando debaixo da ponte, em situação de rua. Aí eles criaram, na época, eles trouxeram, né, a unidade, uma filial do Pequeno Nazareno para Manaus, porque a sede central, a sede geral da associação fica em Fortaleza e também tem uma filial em Recife. Aí trouxeram para cá, para Manaus,
justamente para combater na época a causa. Existiam na época outros projetos sociais, né? Mas o Pequeno Nazareno também queria dar essa parcela. O Pequeno Nazareno tem essa bandeira, né, de criança e adolescente em situação de rua. Ele faz um trabalho muito forte em Fortaleza e Recife. E, então, trouxemos essa metodologia do Pequeno Nazareno para ser trabalhada aqui em Manaus. E é uma metodologia super interessante, que é uma metodologia lúdica, né, baseada na educação social de rua. E tem uma forma toda cuidadosa de se aproximar dos meninos, no sentido de não violar ele pela segunda vez, mas sim de tentar resgatar. No intuito, esse serviço de abordagem, ele não visa de imediato só identificar aquele menino, onde você mora, onde você está, cadê seus pais, e pronto, vou lhe encaminhar para o serviço. A nossa abordagem, ela tem esse intuito mesmo de acompanhar as famílias. Então, o nosso primeiro passo, quando a gente aborda uma criança ou um adolescente ou a família nessa situação de mendicância ou de trabalho infantil, esse histórico, a primeira coisa que a gente faz é construir vínculo. Porque a gente precisa dar o segundo passo. Não se tem como se trabalhar aquela família se a gente não construir aquele vínculo. E principalmente a confiança também, né? Ter a confiança. Eles precisam. A gente sempre fala que o serviço tem várias fases, né? E a primeira fase é construir vínculo de imediato com aquela criança, com aquela adolescente. Segundo, com a família. Porque eu não posso ajudar aquela criança, aquele adolescente. A gente não pode ofertar um trabalho social para aquele beneficiário se a mãe não aceitar. Porque ele é menor e a mãe precisa dele. Aí esse acompanhamento. Aí ganha o menino, ganha a família e depois ganha o território, porque eles moram numa área super vulnerável. E para a gente ter acesso dentro do bairro dele, dentro da rua, né, ali naquele beco, a gente precisa se aproximar também do território. Que aí a gente vai detectar qual é a causa do porquê que a família está ali, né, Caio? Eu, enquanto gerente do PET, a minha finalidade não é abordagem, mas eu me coloco nessa condição porque a gente precisa conhecer essa realidade, a gente precisa entender como é que funciona a dinâmica dessa família, né? A minha função é mais a questão de trabalhar as políticas que existem, né? É de forma intersetorial. Então, enquanto gerente, a gente detectando essa problemática, a gente trabalha com outras políticas para que a gente possa estar sanando, né, após identificar qual é a demanda que advém daquela família, e aí a gente também, né, trabalhar junto com outras políticas, porque assim, a gente precisa trabalhar em rede, e a rede ela funciona dessa forma, a gente trabalhando com as problemáticas que existem dentro daquela família, dentro daquela situação, porque o trabalho infantil a gente detecta ali, né, a situação de rua, que é uma das piores formas de trabalho infantil, né? Lá a gente encontra menino que está fora da escola, né, os pais desempregados, né, sem documentações. Então isso tudo a gente detecta dentro, como a colega falou, a partir do vínculo, né, a partir daquela aproximação que eu tenho da família, aí eu conheço melhor, eu consigo ter a confiança, como você colocou aí, e aí a gente consegue encaminhá-las aos serviços, né? E falando de serviços, a gente, enquanto a prefeitura, a gente oferta, né, os serviços socioassistenciais, os benefícios, como, por exemplo, a inserção do cadastro único, né, a inserção de outros programas que existem na secretaria, como o projeto Passaporte, que a gente tem, tá? Então, a gente consegue estar abraçando toda essa família, fazendo com que ela se sinta realmente segura, né, ali conosco, porque aqui o objetivo maior nosso, enquanto instituição de defesa dos direitos da criança e do adolescente, é fazer com que esses direitos sejam sim preservados e sejam garantidos para essas crianças, né? E a gente, enquanto instituição protetora, a gente precisa estar buscando que essa criança possa estar, de fato, tendo a primazia que está dentro da lei, né? Que ela tenha primazia. Então, por isso que a gente tenta, né, articulando com outras políticas, realizando esse trabalho de rede, que essa família possa estar sendo inserida, tá? E sabe o que é interessante também, a gente Caio também, né, compreender, apesar de a gente ter toda essa articulação, todo esse movimento em rede, em prol da família, né?
mas não é um trabalho a curto prazo. Sim. Né? É um trabalho a longo prazo. Né? É raro até ser médio prazo. Apesar de ter todo esse conjunto, né, de equipamentos, né, aí, né, disponível, né, tem seus critérios, suas condicionalidades também, mas assim como tem as condicionalidades, a família muitas vezes não corresponde. Aí, por isso que a gente colocou a importância do trabalho social, né? Quando a gente faz esse trabalho social é justamente para se enquadrar nesses critérios. Só que é um trabalho a longo prazo, compreendemos que é um contexto muito amplo quando a gente fala da família. Tem família de todas as situações que você possa imaginar. Exato. Tá né? entendendo assim? E a gente tenta compreender aquele contexto familiar para poder tirar. Porque muitos podem se perguntar assim, nossa, tem tudo isso, mas por que tem tanta gente em situação de mendicância, principalmente aqui em Manaus? A questão da mendicância aqui em Manaus é muito expressiva, é muito forte, né? A gente se Principalmente ali por do centro, que a gente vê mais. Sim, zona centro-sul, zona oeste, assim, são os locais que mais se encontra, né? Criança, adolescente e famílias em situação de mendicância. Porque antes era, né? Era muito mais comum adolescentes. em criança e adolescente. Ladares. Sim. Agora não, agora são famílias mesmo. A mãe com aquele bebezinho, com crianças ali de 2, 3 anos ali, vulnerável, exposto, né? Isso a gente sabe que eles na sinaleira, ali naqueles pontos, eles são vulneráveis a mais ainda, a vários outros tipos de violência. Isso é outro motivo de tentar fazer esse trabalho social com essas famílias, que elas possam sair de lá. Mas não é uma coisa meu Deus, eu abordei hoje, do mudou. Dia pra noite. Do dia para noite, não é algo que aconteça assim. Exato. Tem todo um trabalho social e esse trabalho é a longo prazo, né? Possa ser 1 ano, 2 anos, pode chegar até 3 anos. Então, apesar de parecer que ser fácil, mas tem todo um universo ali, uma dimensão para poder tirar aquela família daquela situação. E isso é até importante a gente falar, né, que a situação da mendicância ela é muito expressiva aqui em Manaus, justamente porque nossos condutores, né, acabam contribuindo de forma direta ou indireta, com dinheiro, com rancho, ou com roupa, né, com essas famílias. E a gente não... E existem outras formas de contribuir. Sim, né? A gente não condena a forma de querer ajudar, mas sim, eu acho que pode apresentar uma outra forma, né, que essas famílias possam receber esse apoio, essa ajuda, sem estar na o adulto pode, Exato. sem problema nenhum. A questão é quando ele envolve a criança, que aí muda a questão para exploração. Sim. Porque eu uso aquela criança para esse meio, somente fim financeiro, que muitas das vezes não recai para a criança, né? Aquela questão do financiamento. A gente precisa se unir para esse fim, que afinal de contas, né, trabalho infantil é proibido no Brasil, né? E a gente precisa combater esse trabalho infantil. Exato. É muito bom ter uma pessoa, várias pessoas à frente, porque tem muitas pessoas que vê o trabalho infantil e não faz nada, não ajuda, muito pelo contrário, ela ajuda mais, como é que eu posso dizer? Ajuda favorecendo o trabalho infantil. É porque elas não entendem, né? Exato. Não compreendem, Caio, esse outro lado. A gente entende esse outro lado aqui. Agora, porque as pessoas... a gente trabalha nisso, né? A gente consegue compreender melhor, né? Embora pareça ali, poxa, eu tô dando aqui 10, 2, 50, enfim, o valor de estar ajudando, né? Mas por trás disso é outra história. Essa situação, não digo nem que só Manaus, mas os mitos do trabalho infantil é ali no Brasil. É verdade. Quem nunca ouviu falar? Eu trabalhei a vida toda quando eu era criança e eu estou viva. Né? Que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho, né, ajuda a amadurecer e a criar responsabilidades. Então, os mitos do trabalho infantil, infelizmente, melhor trabalhar do que roubar. São situações que acabam fortalecendo, infelizmente, esse tipo de violação. Né? São poucas pessoas que compreendem, assim, que está tendo uma sequela. Assim, né, falando um pouquinho que... Qual adolescente que não quer ter um dinheirinho para comprar suas coisas? Qual adolescente que não quer ter um celular? Na atualidade que estamos. Né? Um computador ou um notebook, roupas, né? Adolescente gosta de boné, gosta de chapéu, gosta de sapato. Que adolescente que não quer sair para lanchar? Quem não quer dinheiro?
É a Exato. pergunta, né? Só que a gente não está dizendo assim, ah, meu Deus, e agora? Eu vou esperar, aguardar e completar 18 anos para me ter dinheiro, quer dizer que eu não posso fazer nada? O que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente fala? Que a partir dos 14 anos, você pode sim trabalhar. Trabalhar como jovem, como menor. Aprendiz. Né? E você trabalhando como aprendiz, você vai ter sua carteira assinada, vai ter direito a férias, FGTS, e olha a parte legal, já vai ter aquele período registrado no INSS. Isso é muito bom, isso é muito importante para a vida dele. E um trabalho seguro, né? É um trabalho totalmente seguro, você vai estar ali na responsabilidade. Então tem outras formas que ele pode estar sim trabalhando, ganhando o dinheirinho dele para comprar as coisas dele. Por isso que a gente acredita muito que a profissionalização ela é uma grande ferramenta, uma ferramenta muito forte para combater o trabalho infantil, principalmente em relação aos adolescentes, né? Aos jovens. Agora as crianças a gente precisa trabalhar no sentido delas entenderem que vai chegar esse momento. Não tem como dizer assim, se botar uma criança de 8, 9 anos para trabalhar. É tudo no seu Tudo momento. no seu tempo, ela precisa aproveitar aquela Criança, essência, né? Criança, né? Justamente brincar, correr, assistir desenho, né? Praticar esporte. Estudar. Ela precisa aproveitar essa essência dela, esse momento dela, que tudo na nossa vida é passageiro, né? Então vai chegar um momento que ela vai ficar adolescente e vai poder ajudar a família, né? Usufruir daquilo que ela almeja, deseja, mas tudo no seu tempo. E a gente acredita assim, que quer dinheiro? Tudo bem, você quer dinheiro, mas você pode estar trabalhando de uma forma protegida. Exatamente. Bom, vamos para a terceira pergunta. Então, essa pergunta vai novamente para a dona Gesimar. O que o PET está desenvolvendo para combater o trabalho infantil em Manaus? Bem, atualmente nós iniciamos, né, desde janeiro aí, um trabalho desenvolvido justamente para este público, que é o Plano de Ação de Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil na cidade de Manaus, né? É um desafio, né, porque, como a nossa colega colocou, a Regiane colocou, é um trabalho de formiguinha, que a gente, claro, já vem desenvolvendo, enquanto gerência a gente vai desenvolvendo e vai trabalhando, né? Aí, o que acontece hoje? Nós tivemos aí a pandemia, que infelizmente fechou as escolas, né? Muitas pessoas saíram dos seus empregos, e aí as coisas ficaram mais ociosas para essas crianças, né? Que tinha a escola ali como Porto Seguro, onde a gente conseguisse estar ali garantindo esse direito. Então, com a pandemia, infelizmente, teve, né, esse aumento de trabalho infantil, né, nas sinaleiras da cidade de Manaus. E, claro, não só as sinaleiras, a gente também tem mercado, tem supermercados, tem feiras, tem drogarias, né. Infelizmente, há um público em todos os pontos, basicamente, né, quase da nossa cidade. E o maior ponto que a gente consegue estar detectando como a gente colocou aqui, essa sul e centro-sul. É uma área mais nobre ali da cidade, onde a gente consegue ver, né, uma certa requisito aí nessa questão financeira. Mas a questão é o que fazer, né? A gente pensou nesse plano aí de ação no sentido realmente de diminuir, mas não só diminuir, mas também pensar numa forma de como é que a gente consegue estar fazendo com que essa família não volte mais, né? Então, o que a gente fez? A gente pensou, chamou algumas secretarias que trabalham mais diretamente com essa criança, né? Como saúde, educação, emprego e renda, né? Cultura, né? Onde a gente conseguisse estar detectando, porque como a gente trabalha muito essa questão aí com criança, a gente já tem uma noção de como é que aonde é que a gente pode estar ofertando serviço. Então a gente, nesse primeiro momento, né, trabalhamos aí por etapas, que no caso por meio dos eixos que tem no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é a base do programa, que são de 5 eixos, né? O primeiro eixo, que é a sensibilização e mobilização, que é justamente a gente trabalhar com a sociedade, com as instituições governamentais e não governamentais, para a diminuição, né, desse público, para a diminuição desse financiamento nas sinaleiras. Porque, como a gente colocou aqui, né,
as pessoas dão tudinho com um olhar para que aquela família não esteja mais ali. Mas a gente está tentando, né, fazer com que possa ter outro caminho. A gente tem outros caminhos, né? E a população precisa saber disso, né? E aí esse plano, nesse primeiro momento, primeira semana a gente fez a sensibilização de rádios, televisões, né, outdoor, a gente rádio também, e a gente agora nesse segundo momento, que é o momento da identificação, que é o segundo eixo do PET, a gente está trabalhando nas abordagens, nas buscas ativas dessas pessoas, né, nos pontos onde a gente já tem mapeado. E lá nós também temos a abordagem social, lá da SEMASC, onde realiza também esse trabalho de abordagem não só de crianças, mas também em pessoas em situação de rua, tá? E aí eles têm esse mapeamento. Então, por meio desse mapeamento, a gente estamos fazendo essas abordagens que termina hoje, né? Iniciou, né, na segunda-feira e finaliza agora, dia 28, dia 3, né, que é hoje, dia 3 de março, né? E finaliza entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque o trabalho com crianças nunca finaliza, né, colega? A gente precisa continuar o acompanhamento, né? Aí a gente vai para o passo seguinte. Não necessariamente esses passos eles se quebram, né? Eles têm uma continuação, né? Esse passo seguinte é a proteção social, que é o terceiro eixo do PET, aonde a gente vai estar trabalhando juntamente com os equipamentos, com a equipe técnica que tem nos CRES e CRAS, né? O fluxo funciona assim, primeiramente, a gente caminha para o CRES, onde vai estar realizando todo esse acompanhamento, né? Porque há essa violação de direito e é onde o CRES trabalha. E aí, a gente conseguindo estar alcançando aí o sucesso nessa violação, não tendo mais essa violação, entre aspas, né, a gente encaminha para o CRAS, que é um serviço também da prefeitura, né, é o centro de referência onde trabalha também com essa família para prevenção, para que essa família não retorne para onde ela estava, ou seja, né, na situação de mendicância, ou pedinte, ou vendas, enfim, né, da onde ela se encontra. E com isso eu vou monitorando, né? Vou monitorando se essa família está sendo acompanhada de fato, se ela realmente está realizando todo esse processo que é feito dentro desses equipamentos, né? E também no eixo do PET, no quarto eixo, na verdade, é a defesa e responsabilização, né? E como a gente falou aqui, né? Muitos responsáveis, eles não se submetem a esse tipo de serviço, não querem, simplesmente não aderem. E aí, o que a gente vai estar fazendo, né? Vai estar notificando essas famílias por meio do Conselho Tutelar. E a gente tem o Conselho Tutelar, que é essa instituição de defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? E aí, o direito tutelar entrando, notificando essa família, ele trabalha com a questão do judiciário, né? Aí já parte para a parte mais jurídica, porque aí vai trabalhar outras coisas lá com a família, né? A gente não quer que chegue a esse ponto. A gente quer sim que a família consiga estar sendo acompanhada e consiga estar evoluindo com esse acompanhamento. E assim a gente conseguir essa autonomia da família. Conseguindo essa autonomia, a gente sabe que ela vai conseguir fazer os caminhos próprios dela, né? Esse é o nosso objetivo, é chegar nessa autonomia dessa família, inserindo no mercado de trabalho, seja o adolescente, ou seja, os pais, né, garantindo para elas o mínimo possível, como a questão de cestas básicas, né, que a gente também vai estar ofertando aí por meio desse plano, e a inserção no mercado de trabalho por meio do programa Passaporte, que é um programa que nós temos lá na prefeitura, onde trabalha situações com pessoas em situações de rua, né? E o nosso público é a situação de rua porque ele vive da rua, né? Ele tira o seu sustento da rua, né? Embora ele tendo um lugar onde morar. E assim, a gente está nesse processo e vai continuar até o final do ano, né? A gente acredita que vai alcançar uma boa evolução aí. A gente já tem alguns resultados, né, aí
possibilidade de mercado de trabalho. A gente trabalhou juntamente nesse plano, por exemplo, com a Superintendência Regional do Trabalho, né, onde a gente inseriu lá por meio do sistema IP, que tem lá do Ministério do Trabalho, para estar inserindo esses jovens justamente nas empresas onde existem, né, essa cota, tá, voltada a esse público. Então a gente espera, sim, claro, estar aí colaborando no desenvolvimento dessa família, né, para que a gente consiga sanar, né, todas essas lacunas que existem, né, nessas famílias, e que a gente, enfim, consiga ter o direito garantido a essa criança, a esse jovem, a esse pai, a essa mãe que tem esses direitos. Certo. Então, vamos para a quarta e última pergunta. Quais resultados que a abordagem social Criança Não É de Rua alcançou? Nossa! É muito bom ter essa pergunta, porque quando a gente fala de resultado, é de toda a produção do nosso trabalho, né? Tá falando, né? Resultado do nosso trabalho, né? Essa caminhada, né? Então, a abordagem social Criança Não É de Rua, eu acredito assim que o primeiro resultado dela que a gente passou a compartilhar junto com a rede, eu acho que foi o nosso diagnóstico. Porque não se tem dados de criança e adolescente em situação de rua ou mendicância em Manaus. Então, assim, quando a gente iniciou nosso trabalho em 2016 de forma efetiva, sendo que já desde 2014 já vinha acontecendo algumas abordagens, né? Mas era com voluntário, com pessoas que estavam ali para apoiar tudinho, mas com uma equipe técnica toda efetivada, com uma sede administrativa, foi a partir de 2016. E o primeiro resultado que a gente alcançou foi divulgar um diagnóstico social, porque na época se tinha muitos adolescentes, né, em situação de trabalho infantil. Só que é uma palavra que eu sempre gosto de falar, que todo ano o cenário muda. Verdade. Né? Todo ano o cenário muda, as pessoas mudam. Então, assim, aquele trabalho de 2016 foi para aquele período de 2016. Agora nós estamos em 2023. Eu não vou nem contar com 2023. Então, 2022, né? As famílias que foram abordadas. Então, é um outro trabalho com aquelas famílias. Né? Eles estão até na mesma situação, praticando a mesma atividade da mendicância. Mas nem sempre o que fez com aquele usuário naquele ano 2016, quer dizer que vai dar certo para esse. Tá entendendo? Então, assim, muda. Então, nosso primeiro diagnóstico que a gente lançou foi em 2016, que foi um diagnóstico social chamado Cimaneiras. E esse diagnóstico foi justamente para mostrar da onde vinham essas crianças, da onde vinham esses adolescentes. E na época que a gente divulgou para a rede, a gente mostrou que de 78 crianças que foram identificadas em situação de rua, 54 moravam na colônia Antônio Aleixo. E o restante em outras áreas adjacentes da Zona Leste e algumas pouquíssimas na Zona Norte. Então, assim, todo mundo parou para olhar que aqueles meninos que estavam na sinaleira eram de um único bairro. E não é algo muito normal você se deparar com 54 pessoas de um único bairro. Nossa, exato. Que bairro é esse? Por que todo mundo vem desse bairro? Então, resumindo, né, o Pequeno Nazareno já conhecia o Colônia Antônio Aleixo pelas vulnerabilidades sociais. Então, passou a atuar lá dentro. Desde 2017, ele colocou uma unidade chamada Projeto Gente Grande. E esse Projeto Gente Grande foi justamente para qualificar o público do trabalho infantil, dos adolescentes. Eles têm uma certa dificuldade de muitas vezes, até entrar em algum curso, porque eles têm uma distorção de idade séria, não têm a documentação completa, e às vezes os pais não querem fazer esse acompanhamento. Então, assim, eles criaram o Projeto Gente Grande na época, que é um projeto que já existe em Fortaleza e existe em Recife. Eles criaram no sentido de acolher esses adolescentes que moravam dentro da colônia. Então, ele nasce, né, com esse intuito de combater o trabalho infantil lá, no sentido da qualificação profissional, no sentido de inserir eles futuramente como, quem sabe, uma oportunidade como um aprendiz. E foi quando surgiu o Projeto Gente Grande. Então, o primeiro resultado foi o diagnóstico social, que se resultou... É muito importante o diagnóstico para toda a política, né? Foi uma forma de dizer, Manaus tem sim
criança e adolescente em situação de rua, em situação de mendicância, em situação de trabalho infantil. E quando a gente apresentou esse diagnóstico social, foi super interessante, porque na época, né, o governo atual de 2017, ele fez um trabalho social muito bacana, que foi o projeto Sinaleiras, dentro da colônia Tina Leite, e também a prefeitura trouxe essa parcela que ela migrou um CRAS que ficava na Avenida Itaúba, migrou para a colônia Tina Leite, né, justamente para fortalecer aquela área lá que é uma área de vulnerabilidade social muito forte, ali a colônia Tina Leite, e ganhou. Historicamente até, né? Historicamente. Já vem, a história da colônia já vem desde o tempo dos rancenianos, né? Então, assim, a colônia dos leprosários, então, já é uma história de luta, de exclusão longa, né? Não é de agora que surgiu. Acho que agora que muitos pararam para olhar e entenderam que era a colônia Tina Leite. Então, assim, depois depois do nosso diagnóstico, né, que vários outros atores sociais se envolveram, trazendo CRAS, fazendo um projeto social. Eu me lembro que a Secretaria de Cultura também levou um projeto lá de atividades socioculturais para ser desenvolvido, com um público-alvo e para a comunidade. Então, assim, foi um super resultado, né? E o projeto de Gente Grande ficou até hoje, né? Ele funciona na colônia Tina Leite. Aí, em 2018, a gente apresentou um outro diagnóstico social. Esse diagnóstico social já foi voltado mais para o trabalho infantil mesmo. Na época, tinha muitos adolescentes em situação de trabalho infantil na Zona Leste, que era a parte da Otávio Código Ferreira, Itaúba, né, na frente do supermercado. E a gente chegou a identificar na época 70 crianças e adolescentes. E a gente fez um trabalho super bacana. E a gente fez já arrumou ali uma segunda unidade, que a gente alugou uma sala, né, de uma instituição para formar os adolescentes que a gente tinha identificado na época. E foi assim, foi quando a gente teve até mesmo uma comparação do público do trabalho infantil com a de mendicância. Foi super bacana assim, ver os meninos do trabalho infantil, apesar de eles estarem na mesma vulnerabilidade social, eles estudam. É muito mínima a situação de distorção de idade séria, os pais acompanham, eles têm a documentação completa. E também o perfil dele de querer, de estar ali rapidamente, sabe? Se doar e acreditar na proposta é muito grande também. É bom sempre ter, como é que eu posso dizer? É bom sempre ter um pai que concorda com essa ajuda. Porque tem muitos pais que não concordam, não quer ajuda, por medo muitas das vezes, e muitas vezes porque não quer mesmo, não quer ver o filho naquela situação, entendeu? E é muito difícil quando os pais não acompanham, muito difícil. É difícil da gente conseguir trabalhar com essa criança, né? Como ele é menor de idade, a gente precisa dos pais para tudo, para assinar, para tirar documento, para inserir ele em algum curso, algum programa. A gente precisa dos pais. Isso é muito o perfil dos responsáveis, geralmente, dos adolescentes que estão em cima de mendicância. Né? Tanto que a gente teve um resultado muito bacana com aqueles adolescentes que realizavam atividades laborais, que vendiam picolé, merenda, trufa, alguma coisa. E os meninos da mendicância, a gente ficou todo o tempo ali naqueles 50% na balança. Porque uns aderiam, não avança outros sim, muito, né? outros não. Aí depois a gente começou também a ter aquela questão do tempo do adolescente, né? Esperar ele um pouco ali amadurecer, ele acreditar na proposta, tem todo um processo assim. Aí a gente começou a ver, cada caso é um caso. Né? E depois desse segundo diagnóstico, aí veio o terceiro, já de 2020. A gente já voltou com o público da sinaleira, quando aumentou novamente, a gente identificou 60, né? 60 que não eram os mesmos de 2017, eram outros. Então a gente fez um novo trabalho social, só que esse trabalho já foi um pouco mais difícil, que foi o período da pandemia, né? Então tinha muitos equipamentos que estavam fechados, aumentou a questão do desemprego, né? A acessibilidade ficou um pouco mais lenta, sabe? Então foi um trabalho um pouco mais difícil, que até agora a gente pede muita ajuda para os nossos parceiros, principalmente nossas entidades formadoras, que elas possam dar oportunidade para esses jovens, né? Aderir ao mercado de trabalho, ter essa oportunidade, ter essa experiência, ganhar o dinheiro que tanto eles querem, né? Então, assim, no decorrer do nosso trabalho, a gente tem esses pontos positivos. Esse diagnóstico social, a gente consegue, quando a gente apresenta um diagnóstico social, a gente tem como fazer alguma coisa. Porque a gente precisa estudar aquele público, identificar aquele público, saber de onde eles são, quem são essas famílias, o porquê deles estarem ali. Então, a gente apresentando o diagnóstico social, a gente consegue fazer um trabalho social em si e envolver os nossos parceiros. Agora com uma amostra, dizendo aqui, ó, tá aqui, ó.
identificamos 60, eles moram aqui, a idade deles é essa, o sexo é esse. Então, assim, esses diagnósticos sociais foram super importantes assim, para a nossa abordagem, né, da Associação Pequeno Nazareno. E eu acredito que o espaço que a gente caminhou nunca foi só, né? Sempre foi com nossos parceiros, sempre foi com a família. A gente tenta fazer um trabalho muito bacana com as famílias, justamente para a gente ter essa contrapartida do resultado, porque se os pais não estiverem envolvidos nesse processo, nesse acompanhamento, o trabalho fica bem mais difícil. Então, assim, a gente conseguiu tirar vários meninos dessa situação do trabalho infantil, de mudar a história dele, de tirar ele daqui da sinaleira e encaminhar ele para o mercado de trabalho, tirar ele daqui do picolé, encaminhar ele como jovem aprendiz. Então, tivemos vários resultados assim, super positivos. E a importância do parceiro é essencial. Exatamente. Crucial mesmo para que esse jovem consiga estar vendo em nós, né, um caminho para seguir, porque não adianta eu fazer um trabalho e aí no final das contas nada mudar. Isso. Eu não tenho nada a ofertar que possa estar como eu vou dizer? contribuindo com ele. Você está fazendo um trabalho em vão, no caso, se não der certo. Né? E adolescente eles cobram, né? Adolescente tem essa questão aí, né, de que se você não demonstrar, né, que realmente você quer que ele, na verdade, que se aquilo que você está falando não realmente for executado, você diz que vai colocar no mercado de trabalho, né? Você diz que vai tirar o documento, você diz que você vai inserir na escola. E se isso não acontecer, aí vem a cobrança, sim, claro, né? De fato, né? Se eu estou ofertando é porque eu tenho a visão que eu vou conseguir. Então a gente precisa trabalhar com os parceiros. Os parceiros precisam estar dando esse retorno para a gente, né? E é nesse feedback que a gente consegue ver a mudança dessa família, a evolução dessa família. Senão a gente não consegue mesmo. Sim. Um certo adolescente que a gente acompanhou, isso foi em 2021, a gente fez a proposta para ele. Você quer participar do projeto Gente Grande? Ele já estava com 14 anos. Aí eu falei para ele assim, se você fazer projeto Gente Grande, você precisa retornar para a escola, onde ele estava fora. Você volta para a escola e num turno você estuda, no outro você faz o curso. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, e eu vou passar o dia todo em 4 paredes, estudando? Eu não, um ou outro. Aí eu olhei pra ele, a gente graça, sabe? Porque assim, é um processo, gente. Não é, sabe? Pelo fato dele dizer não, isso não quer dizer que o mundo acabou ou é motivo de desistir dele. É um processo. Então aquilo ali foi o nosso primeiro passo. Ele ainda não enxerga, né? Ainda não entende, né? Ele precisa entender, né? Então assim, ele falou não, um ou outro. Então ele ficou na escola. Aí no final das contas ele até desistiu um ano. É muito comum, assim, sabe? Essa questão da evasão escolar, da desistência escolar é muito forte com os adolescentes. Que é muito de imediato, né? Que é um retorno muito imediato. Sim, assim, eles né? querem tudo pra ontem. Aí quando foi no outro ano passado, novamente, te fez o mesmo convite. E aí, você quer fazer um projeto Gente Grande? Aí ele falou assim, não, eu não quero nem estudar e nem fazer curso. Então a gente olha assim, né? E a gente começa porque conforme vai a escuta qualificada, conforme vai nossos momentos ali de aproximação, aquele momento de convivência, aos poucos, vai abrindo a mente dele, vai abrindo. Quando foi esse ano, de 2023, ele sozinho, automaticamente falou assim, eu quero que vocês me coloquem na escola e no projeto Gente Grande. Agora ele está com 15, tá entendendo? Então assim, agora ele já entendeu e ele vai amadurecendo, cara. Eles estão nessa situação porque eles olham a vida com muita facilidade, eles não conseguem às vezes nem entender a dimensão das violações que eles estão sofrendo. Exato. E eles conseguem olhar as coisas assim, com muita facilidade, parece que nada é perigoso. Mas eles estão em fase de desenvolvimento. E uma hora eles vão se despertando. Conforme a gente vai conversando, eles vão se despertando. A rua seduz, né? A rua te dá uma liberdade que você... Seduz até os adultos, imagina as crianças e os adolescentes, né? Então, assim, o fato dele ter nos procurado de espontânea vontade e de falar assim, eu quero fazer um projeto Gente Grande, eu quero voltar para a escola, nossa, isso é muito positivo. E se você parar para olhar, 3 anos. Né? Então, assim, isso pra gente isso é um resultado. O fato de um menino que não tinha certidão, não tinha uma RG e agora tem,
Isso é um Exato. resultado, né? Ele voltar para a escola, ele fazer um curso de qualificação, isso é um resultado, né? A família ser inserida ali, não receber benefício nenhum. Agora eu estou recebendo aí o Bolsa Exato. Família, que está voltando de novo o nome, né? O Bolsa Família, ou estou agora inserida no programa Passaporte, isso é um resultado. Então são passos assim que para muitos possam não ser significativo ou posso não compreender, mas para a gente que está trabalhando ali aquele contexto todo, a gente sabe que para ele retornar para a escola é toda uma caminhada, para ele fazer um curso é uma longa caminhada, até para ele tirar o documento é uma longa caminhada. Então é todo um processo assim que a gente precisa valorizar o espaço que aquela família, aquele adolescente, aquela criança está dando, para a gente se motivar e motivar eles. Porque senão vai chegar uma hora que ele se desanima. Se a gente tivesse se desanimado quando ele falou assim, eu não quero estudar e nem fazer curso. Primeiro não, né? Não, então ele não quer prestar, então ele não quer... Isso. Não, que é isso? Tem um tempo do menino, né? Tem a política, as diretrizes de atendimento à criança e adolescente em situação de rua, ela fala muito sobre isso, né? O tempo da criança, o tempo do adolescente, a paciência que nós temos que ter, a motivação de nos motivar enquanto profissional e motivar aquela família também a acreditar Exato. que ela pode construir um novo projeto de vida. Porque a base é a família, né, da criança. Se eu não consigo, como a gente colocou aqui, os pais entenderem, compreenderem que esse pode ser o caminho que ele pode estar conseguindo aí, com exceção nos programas, na oferta de serviços, a gente realmente se perde. Mas aí, como a Regiane colocou, a gente não pode desistir, né? Esse é o nosso papel enquanto poder público, enquanto instituição garantidora de direitos, né? É fazer com que aquela criança esteja inserida, né, no serviço ou no programa, onde ela possa estar realmente alcançando e vendo os seus objetivos mais à frente, né? Porque a gente quer que essa criança, sim, né, tenha autonomia e tenha essa visão de futuro. A gente não quer, né, uma criança que não consiga enxergar isso, que não consiga entender. E a gente sabe que as crianças, adolescentes, enfim, tem expertise para isso, tem essa inteligência, né? Porque as crianças, e quando a gente mais desenvolve elas, a gente mais consegue estar fazendo com que ela aprenda melhor, né? E o nosso papel é esse, é garantir o direito, é fazer com que a família possa estar sendo inserida nos programas e projetos que são realmente voltados a este público. Certo. Bom, então, essa pergunta vai ficar no ar e vocês podem deixar no comentário a resposta de vocês. Bom, como é possível combater esse tipo de trabalho e como podemos ajudar essas crianças? Fica a pergunta no ar e vocês botem no comentário o que vocês acharem e é isso. Então, como o nosso podcast já está chegando ao fim, eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado nosso convite. E eu quero perguntar uma coisa de vocês. Qual é o sonho de vocês e também qual é o sonho de vocês para os jogos? Ui, já até falou um pouquinho. Sonho. Fala aí, Regina. Vai ficar para mim, você é a primeira. Eu acho que o nosso sonho a gente quer desse segmento, né, de combate ao trabalho infantil, realmente garantir os direitos das crianças e adolescentes, não ver mais crianças em situação de vulnerabilidade, né, na madrugada, como fica ali, no horário de 10, 11 horas, criança no colo, assim, com a mãe na chuva, pegando sereno, né, exposta a vários tipos de violência. Eu acho que a gente, de alguma forma, contribuir, né, de que essas crianças não possam mais. Então, se um dia a gente chegar a esse nível de não se deparar mais com essas cenas, né, isso vai ser uma bênção, né? Exato. Então, isso é um sonho. Eu conseguiria, pensando aqui, né, nessa questão de sonho, também fazer com que, sonhar que algum dia, né, a gente possam ter leis que realmente possam estar sendo executadas de fato, né, como está ali no papel, nos direitos da criança e do adolescente. Não? Nós temos aí, que foi mexida aí na lei trabalhista, né, na lei de jovem aprendiz, algumas mudanças que não foram muito boas, mas que a gente precisa estar lutando para isso, né? As empresas, né, precisam estar vendo com mais sensibilidade esse público, né? Porque o que a gente vê hoje é a exigência muito grande, né, no mercado de trabalho. A gente sabe que é preciso, sim,
né, tenham um certo nível de conhecimento. Mas a gente está falando aqui em situações diferentes, né? Eu poderia dizer assim que o sonho, né, é fazer com que as empresas, né, que têm esse poder de inseri-las, de garantir esse direito trabalhista, possam ter essa flexibilidade, né, com esse público que já é tão excluído, né, tão já colocado à margem da sociedade, que eles possam sim ter o direito deles de trabalho. Ok. Então, o nosso podcast fica por aqui e eu só quero pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam no canal e dê seu like e ative o sininho de notificação. É isso. Obrigada. Obrigado.